Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a nossa vida e nos proporciona, nos propicia esta linda manhã de sábado. Eu estou aqui, Avenida Paulista, em transmissão para todo o planeta Terra, através da rádio que toca o nosso coração, porque ela nos convida a nos sintonizarmos com uma nova egrégora. A egrégora dos anjos, das fadas, dos seres de luz que trabalham para Deus, que são os servos de Deus. E toda vez que nós nos sintonizamos com esta fonte divina, fonte de paz, fonte de saúde, fonte de uma espiritualidade verdadeira, fonte de carinho para a nossa alma, e o programa Antenas do Coração fala com você através da linguagem do carinho, do respeito à sua história de vida, a tudo que você vem passando. Mas nós sabemos que o ouvinte também da Rádio Vibe, ele é não um buscador, viu, Pedro? Um encontrador. Porque muitas pessoas passam a vida toda buscando isso, aquilo, seguir tal pessoa e depois se frustra, Olha, e hoje nós temos aí, nós baixamos um aplicativo que não falta é busca. Busca de um amor, busca de um restaurante, de uma melhor comida, mas nada disso satisfaz a fome e sede da alma do que o encontro. Então, que você encontre nestes 25 minutos de interação comigo toda informação, esclarecimento, orientação para você transformar a sua vida, superando todos os obstáculos existenciais. Hoje o tema do nosso programa é sobre a verdade. É claro que cada um de nós interpreta a verdade da própria vida, a verdade sociopolítica, econômica do mundo, à sua forma. É claro que cada pessoa, com base na sua formação, crença, cultura, padrão familiar, tem uma determinada interpretação de verdades e até de verdades espirituais. Nós temos aí um campo vasto de religiões para que cada alma tenha, de acordo com a sua afinidade, a sua escolha, a sua preferência. Mas assim como as fases da lua mudam, as estações do ano surgem, você, quando está no fluxo da sua verdade pessoal e vive de uma maneira que você não se trai, você tem satisfação, plenitude, felicidade. O que eu percebo, não somente na minha vida pessoal, eu já tenho 55 anos, né, Pedro? Apesar de nós não vivermos a idade cronológica e sim a idade energética, como diz Deepak Chopra, eu acordo todos os dias ajustando aí o meu biostato para aproximadamente 37 anos de vida saudável. E isso não é não viver a verdade do teu RG. É conhecer o seu espírito, conhecer a sua energia. Então é sobre esta verdade que nós estamos falando. Toda vez que você tem um nível de autoconhecimento, de verdade interior, você não se deixa arrastar por algumas crenças falsas, por alguns princípios e valores que o mundo ou determinadas pessoas querem te incutir. Mas isso é um trabalho de uma vida. Quando você nasceu, você foi educado a se comportar dessa ou daquela maneira. Você foi educado a acreditar nisso ou naquilo ou naquela pessoa. E até porque você era dependente física e emocional dos pais ou das pessoas próximas, você se permitiu ser conduzido. O problema é quando nós crescemos, mas não amadurecemos. Não despertamos o nosso espírito para se olhar, para se enxergar, para perceber o que me serve e o que não me serve. O que é bom para mim. Hoje a palavra faz sentido, que é uma palavra muito usada nas sessões de terapia, mas agora é mais comumente usada. Será que isso faz sentido para você? Hoje eu havia escolhido um tema chamado manipulação. Existe um livro que eu adoro, de um psicanalista que eu considero um dos maiores psicanalistas do mundo, o americano Wayne Dyer.
já falecido. O Wayne Dyer escreveu um dos seus primeiros livros, Não se deixe manipular pelos outros. Porque nós saímos de casa e mal percebemos, se não estamos vigilantes, atentos, devidamente conectados, somos manipulados pela mídia, somos manipulados até no trânsito, por pessoas que querem nos explorar, por oportunistas. Hoje, olha quantos golpes as pessoas caem. Pessoas inteligentes, pessoas bem formadas. Mas por que isso acontece comigo? E aí o nosso programa, ele vai fazer uma investigação mais profunda das manipulações. É porque eu não vivo a minha verdade. Muitas vezes a gente se camufla, a gente coloca máscaras. Nós temos muito medo e a origem das máscaras, de não vivenciarmos aquelas palavras de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por que não temos uma liberdade maior na nossa vida e somos manipuláveis? Por que não vivenciamos a liberdade do nosso espírito de fazer escolhas e somos muito cobráveis? Somos um terreno onde os outros querem nos colocar culpa. Porque a gente já sacou, percebeu. Algumas, eu vou dizer um termo do pessoal que tem mais de 50, as fichas já caíram. Mas a gente não quer bancar. Nós não queremos expressar de verdade o que sentimos, o que pensamos sobre esta ou aquela pessoa. Vamos empurrando com a barriga. Temos medo das consequências de ficar sozinho, de não sermos aceitos, de não sermos apoiados. Viramos bando. Apesar de muitas pessoas inteligentes, né, se sentirem independentes, autônomas, mas a visão do bando ainda impera. Eu não posso remar contra a maré. E se nós nos lembrarmos da fidelidade, da autenticidade dos grandes mestres que pisaram a terra, o quanto Jesus não queria ser uma unanimidade, mas ele sabia a quem ele estava servindo, a Deus, e falou nãos, e expulsou vendilhões do templo, nós precisamos saber que o caminho da nossa verdadeira espiritualidade é pensarmos, sentirmos e agirmos com uma coerência. E só tem coerência quem está enraizado, ancorado em Deus, de verdade. Não um Deus da fé de determinadas pessoas, mas o seu Deus interior. Porque quando nós não respeitamos a nossa verdade interna, nós estamos desrespeitando, profanando este Deus que habita também no altar do nosso coração. Não é alguém de fora, não é um senhor de barbas brancas sentado num trono, punitivo, vingativo, condenador. Não. Esse era um Deus do século passado, um Deus da guerra, um Deus onde você tinha que estar com ele para estar armado contra os outros, se proteger de inimigos. Quando você expande a sua consciência e é um ser verdadeiramente espiritualizado, você somente concebe um Deus do amor. Você não tem inimigos porque o outro é uma extensão de si. Você não lesa, não provoca danos a ninguém, porque esta pessoa é parte daquilo que você é. Então, amá-la é também uma consequência do seu auto-amor, holo-amor. Esse é o Deus da compaixão, da benevolência, da misericórdia, da redenção, da iluminação. Essa precisaria ser a verdade de todos nós, mas estamos galgando um passo a passo. Então, num primeiro momento, vou mandar aqui um abraço para o meu grande amigo Eduardo Zugaib, sou sua fã, tem maravilhosos livros que sempre nos inspiram, Tuca Siqueira, minha mãe Eunice Schwindt, Lucinha, Marcos Pinesi, sejam muito bem-vindos. Quando nós falamos da verdade interior, nós estamos falando de toda uma vida onde representamos papéis. E é natural, temos o papel de mãe, de pai, de trabalhador de um local religioso e parece que lá todo mundo é santo e muitas vezes nos travestimos de santidade. Temos o papel do vizinho, do funcionário, do patrão. Mas viver a verdade, essa verdade que nos liberta dos pesos, dos fardos,
de algumas interpretações que nada tem a ver com a nossa alma, significa, primeiro, conheça quem você é. Respeite quem você é. Respeite as emoções, os sentimentos. Coloque-se, se exponha. Tenha coragem de bancar isso. Porque eu vejo muitas pessoas são boas, mas no papel de mãe, como ela teve aquela referência da mãe cobradora, julgadora, exigente, na interpretação desse papel com os filhos, ela acaba sendo uma mãe muito punitiva. Ou então ela tem ainda um julgamento dessa mãe que castrou, então ela quer ser uma mãe extremamente permissiva. E aí também não dá a educação que aquele filho precisa, porque aquele filho, ao olhar das pessoas que estão mais distantes emocionalmente, precisa de uma pessoa mais firme. Não punitiva, mas mais firme. E aí ela não consegue ser, porque ela não trabalhou e não conhece a sua verdade. Ela ainda está vivenciando o julgamento errôneo dos pais. Então ela não consegue ser uma boa mãe. Se ela critica os pais por isso e aquilo e não entendeu que os pais, gente, presta conta para Deus daquilo que fizeram dos filhos. E os filhos vão prestar conta a seus pais. Mas ela quer que o pai e a mãe ainda preste conta para ela. Então, esse nó, esse conflito armazenado não faz com que ela viva a verdade, não consiga ver a verdade de um filho que tem uma energia forte e precisa de uma mãe com uma energia mais forte ainda para educar e dominar. Então, hoje, na interpretação destes papéis, muitas pessoas têm máscaras. Máscaras que elas próprias não percebem e que estão ocultando a sua real verdade, a sua real face. Eu atendo muitos pacientes que vêm com dependência emocional de outros. E como é trabalhoso você vencer a dependência quando você ainda não se conheceu e tem medo de se bancar. Porque muitas vezes o outro nos manipula e nos controla através do nosso eu do passado. Você era tão bonzinho, você aceitava. Só que assim como as nossas células mudam diariamente, se renovam, você não pode mais ser e não precisaria ser mais controlado pelo outro através do seu eu do passado. Você precisa bater no peito e falar: eu estou mudando, eu mudei, eu vou viver e agir de acordo com a minha verdade. Dependências químicas, álcool, drogas, também o que significa preciso ser alegre, divertido, jovial, pertencer ao grupo. Eu não reconheço o meu valor, o valor da minha autenticidade. Para isso eu preciso recorrer a determinadas fugas para manter esta imagem que eu quero trazer aos outros. E aí, dentro dessa dependência, muitas vezes a pessoa subestima o mal que o primeiro gole, aquele primeiro movimento em relação à droga pode trazer, a desagregação, a ruína pessoal. Mas qual que é a dificuldade? Negação. Então, quando nós falamos de verdade interior, nós falamos de 4 mecanismos de pessoas que não estão vivendo a sua verdade. O primeiro é negação. Você nega a realidade para se proteger. Ela não é tão dolorosa assim. É natural, por exemplo, que num luto haja um primeiro momento de negação. Numa separação, num divórcio, você tem uma negação inicial. Nossa, não acredito que isso está acontecendo. Mas o problema é quando a pessoa arrasta a negação uma grande parte da vida. Muitas pessoas chegam ao consultório terapêutico sabendo das coisas apenas a nível intelectual. Quando você permite que ela enxergue a sua verdade e a verdade das situações, ela muitas vezes se nega a enxergar, ela sai da terapia. Ah, doutora, eu só quero um remedinho. Claro, nós trabalhamos com homeopáticos, florais, medicina vibracional para a ansiedade, para a depressão, para o pânico, para as fobias, as situações obsessivo-compulsivas. Mas quando se trata de tratar a raiz do problema, enxergar a verdade, fazê-la perceber qual é o ponto fraco da personalidade que ela criou
para ajustar-se, para ter uma adequação ao mundo que ela vive, ela foge. E quantos de nós, muitas vezes, ficamos fugindo, empurrando com a barriga, tratando bem aqueles que nos tratam mal, fingindo não viver de uma maneira dependente dos outros, do status. Muitas pessoas, até empresários, falaram: eu sabia que determinada coisa ou situação me fazia mal, mas eu acordava e algo me impelia a continuar fazendo, indo, vindo, mentindo para si e para a vida. E aí não entendemos quando irrompe uma doença física, uma crise emocional e também uma obsessão, uma desarmonia espiritual. Cadê a sua verdade? Será que você a vive? Será que você tem medo de bancar? A negação, toda pessoa que nega a realidade não está vivendo a verdade. Ponto. Uma outra forma de não estar vivendo a verdade é a projeção. Pessoas que fazem críticas contumazes a outro, muitas vezes estão colocando no outro falhas que são dela, mas que dá trabalho trabalhar em si essa falha, então projeto no outro. Eu tive certa feita, vou dar um exemplo aqui, um amigo, na época que eu fazia muito odontologia, e era mais odontologia, depois eu fui migrando para a terapia integrativa, trabalhando com homeopáticos, medicina vibracional, mas este amigo, ele começou a atender no meu consultório, e eu sempre fui muito criteriosa com relação à organização. E ele reclamava: Pedro, a gaveta não está arrumada, o material está misturado. E aquilo me chamou a atenção e eu chamei a secretária e pedi várias vezes para ela organizar e, ao meu ver, estava organizada. Quando ele me chama no consultório dele para ver um caso, aí eu vi a bagunça. E aí eu entendi esse fenômeno, projeção. Quantas vezes apaixonados nós falamos assim, e é muito comum, né? Quando eu atendo pacientes apaixonadas, eu própria já fui, nós vemos no outro coisas que a pessoa não tem. Quem está mais distante emocionalmente vê isso. Ele não é o Dom Juan, ele é um sapo. Mas quem está apaixonado vê o Dom Juan. Vê o mártir, vê o herói, vê aquela pessoa, aí convive. Aí as máscaras começam a cair. E quando separa, então, aí você conhece a pessoa. Não é assim? Projeção. É porque eu não estava ancorada em mim, no meu juízo perfeito. Aliás, Gandhi falava, né, a humanidade sofre porque ela não está no seu juízo perfeito. E aí nós acabamos projetando nos outros, numa figura, numa pessoa, num líder, algo que ele ainda não é. Vai chegar lá, assim como nós também, dentro da nossa evolução, mas a gente criou essa imagem. Não estávamos vivendo a nossa verdade, não estávamos ancorados no juízo perfeito. Não estávamos querendo ler a pessoa, nós queríamos nos iludir, porque existia uma carência, um algo em nós que precisava ser suprido. E talvez não tenha buscado a fonte ou a pessoa certa para esse suprimento. O terceiro é a compensação. Quando você não vive a verdade, você tenta compensá-la de alguma maneira. O que significa isso, Márcia? Sabe aquelas pessoas que são extremamente rígidas moralmente, cheias de pudor, aquela moral ilibada? Muitas vezes, essa construção de uma falsa persona, de uma falsa imagem é para ocultar, muitas vezes, uma pessoa dissimulada, uma pessoa que tem muita tendência ao vício, uma pessoa que tem muita tendência às questões sexuais de compulsividade ou de vulgaridade. Então, ela constrói aquele mito, mas que não é nada daquilo. Isso é compensação. Ela quer parecer ser maior do que é. Ela quer parecer ser mais boa do que é. Desconfiem de pessoas assim. Porque o normal é normal, flui, é fácil. Quem se conhece sabe que tem o seu lado luz e sombra, não quer se enaltecer, não quer construir algo irreal. Então, quando isso acontece, a pessoa não está no seu caminho de verdade. E uma outra forma, né, que seria a quarta forma, a introjeção. Então, nós temos a negação, a projeção,
a compensação e a introjeção. O que que é introjeção, Márcia? É quando você... eu sou um pouco parecido com aquele ator, com aquele líder religioso, né? Porque eu penso igual. Aí a pessoa começa a incorporar essa pessoa, querer ser igual a ela. Eu, por exemplo, eu tenho uma mãe maravilhosa, né? Quem está aqui me acompanhando no Instagram, eu sou realmente fã da minha mãe. Mas temos, né, personalidades diferentes, né? E não cabe aqui melhor, pior, porque a nossa vida toda a gente se comparou, né? Um primo, uma prima, um vizinho, aquela pessoa de sucesso, e as pessoas se comparam. E essa é a grande fonte da infelicidade. E aí, é a mesma coisa, eu querer falar igual a minha mãe, querer amparar igual. E muitas pessoas fazem isso e vivem uma vida de mentira. E quando atraem problemas para a sua vida, não entendem, onde é que eu me perdi? Porque aí vira um clone mal feito. Você não pode ser um clone mal feito. Buscai a sua verdade. Dá tempo de abrir o fone do ouvinte, Pedro? Eu quero falar com você. Se você está gostando do programa, quer dar o seu depoimento, quer falar, fazer alguma pergunta sobre o tema Vivereis a Verdade, ela vos libertará. 3171-0221, 3262-4490. Repetindo aqui, fone da Rádio Vibe Mundial. Estamos ao vivo, a cores. Aqui você pode ligar no 3171-0221. 3262-4490. Pode ligar. E qual é o preço? O preço da mentira. O preço de não querermos enxergar a verdade. Vamos falar de algumas coisas. Dependências, manipulações, ser vítimas de manipulações, alergias respiratórias, principalmente alergias dermatológicas, alergias intestinais, são preço. A busca pela fuga através do álcool, das drogas, pequenos furtos, desde aquela mentirinha, aquela desculpinha ingênua, até a cleptomania, furtos, né? Mentiras grandes. A pessoa ela começa a fazer um transtorno de personalidade, não é? A própria histeria, a pessoa não se conhece, então ela quer chamar atenção através de um comportamento histérico ou doente. Temos um ouvinte na linha, vamos lá então. Bom dia! Bom dia. Falou com quem? Com o Silvio. Oi, Silvio, tudo bem, querido? O Pedro está aqui pedindo, abaixa só um pouquinho o rádio, por causa da microfonia. Seja muito bem-vindo, Silvio, ao nosso programa Alegria Falar com você. E pode fazer a sua pergunta ou colocar aí a sua verdade, Silvio. Muito bem-vindo, Silvio, ao nosso programa Alegria Falar com você. Será que caiu, Pedro? Alô. Alô, Silvio? Alexia. Agora a Alexa obedeceu. Vamos lá, pode falar, Silvio. Não, achei bastante interessante o que a senhora colocou com relação a gente se auto-analisar, né? Sim. E verificar. E não se identificar com as coisas de fora. Muito bem. Manter sempre o foco dentro, né? E só que às vezes a gente se perde nessa situação. Claro. Como é que eu posso manter melhor foco quando eu objetivo uma coisa? É isso que eu queria saber. Nossa, maravilhosa sua pergunta, querido. Eu vou falar através da rádio, porque nós temos apenas 1 minuto, tá? O grande divisor de águas na minha vida foi a meditação. E está sendo a meditação. Cada pessoa se identifica com um tipo de meditação, mindfulness. Eu pratico a meditação em Kriya Yoga. Aliás, vou mandar aqui um abraço. Está tendo um retiro em Kriya Yoga com Ganesh Baba. Mas busque aprender a meditar. Olha, existe um aplicativo, e eu vou falar aqui desse aplicativo Medita BK. No meu trabalho terapêutico, 5 minutos finais, eu medito com os pacientes, porque através da meditação você não somente produz os neurotransmissores que num primeiro momento nós prescrevemos, mas aprende a ficar no centro, no eixo, ancorado na sua conexão com Deus. E aí,
as coisas não te abalam. Os pensamentos, as crenças dos outros não faz você sair da sua própria verdade. Então, aprender a meditar é aprender a ficar na sua verdade, ancorado em Deus e, de alguma maneira, sentir a libertação da sua alma. Olha, nosso tempo se esvaiu. Anote aí o nosso WhatsApp. As 5 primeiras pessoas que me mandarem WhatsApp vão ter acesso não somente à consulta com homeopatia, florais, ayurveda, fitoterápicos, mas também nós vamos fazer um workshop até o final do ano sobre uma vivência na verdade pessoal e também com posturas de yoga, de ayurveda, para você se equilibrar. É o 11 98579 9200. 11 98579 9200. Eu quero agradecer aqui a todos os ouvintes, a toda a Rádio Vibe Mundial, ao Pedro, a toda a direção da Rádio Vibe Mundial que nos possibilita este encontro maravilhoso, a vocês que estão aqui nos acompanhando pelo Instagram. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem em Deus.